Bom, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo das propriedades dos anéis, as propriedades básicas que nós começamos a fazer no final da aula passada, né, da aula do dia 17. Então, eu enunciei aqui algumas das propriedades que ficaram faltando ser demonstradas. Tudo isso daqui foi escrito na aula passada, né? Ou seja, se você pegar, né, a propriedade 4 fala que se você pegar qualquer elemento do anel, multiplicar por zero, independente da ordem que você fizer essa multiplicação, o resultado dá zero. Propriedades 5 e 6 são regras de sinais, né? Ou seja, se você pegar dois elementos A e B quaisquer do anel, você pegar o primeiro e multiplicar pelo simétrico do segundo, é a mesma coisa que você pegar o simétrico do primeiro e multiplicar pelo segundo. E esses dois elementos, os dois são iguais ao simétrico de A vezes B. Por outro lado, se você pegar dois elementos e multiplicar, é a mesma coisa que você pegar o simétrico dos dois, né, de cada um, e multiplicar. Ou seja, é como se esse sinal aqui, né, matasse com esse. A propriedade 7 é uma lei do cancelamento para o produto, que não vale em geral. Vale no caso em que o anel for um domínio. Se você tiver três elementos, onde o primeiro é diferente de zero, então uma igualdade assim, com duas multiplicações, onde esse termo aqui, né, o A se repete, você pode cancelar e concluir que B é igual a C. E a última é que todo corpo é um domínio, ou seja, isso significa que se o anel for um corpo, então ele não vai ter divisores de zero. Antes de começar a discutir a prova dessas propriedades, é interessante a gente definir o que é subtração em um anel A, né? Então a gente sabe que num anel A a gente tem uma soma e um produto, porém, como nós vimos que cada elemento do anel só possui um único elemento simétrico, então isso permite que a gente defina o que é a subtração, tá? Então num anel qualquer, se você pegar dois elementos A e B quaisquer, o que vai ser por definição A menos B? Vai ser aquilo que se espera, né, do jeito que funciona no caso dos inteiros. Isso, por definição, vai ser você pegar o A e somar com o simétrico do B. Então, essa vai ser a operação de subtração. E repara que isso, evidentemente, pertence ao anel, porque o simétrico de B está no anel e soma de elementos do anel tem que estar dentro do anel. Ok? Então vamos começar a provar as propriedades. Então vamos começar pela número 4. Então, na número 4, nós queremos provar que 0 vezes qualquer coisa é igual a 0, né? Então eu vou pegar 0 vezes A. 0 eu posso escrever como sendo 0 mais 0 vezes A. E aí eu posso aplicar a propriedade distributiva. Então isso vai ficar 0 vezes A mais 0 vezes A. E aí nós concluímos que 0 vezes A é igual a 0 vezes A mais 0 vezes A. Repara que no lado esquerdo eu posso colocar aqui, somar com 0 se eu quiser, porque não altera em nada, né? Agora a gente tem uma igualdade, em cada membro a gente tem uma soma, com um termo que se repete. Então a gente pode fazer a lei do cancelamento aqui, da soma, e concluir que 0 vezes A é igual a 0.
De maneira similar, a gente prova que A vezes zero é igual a zero. Então, aí eu vou deixar isso para vocês, tá? Então, nós já terminamos aqui a propriedade 5, né? E aí agora, a propriedade 4, aí agora vamos para a propriedade 5. Para a propriedade 5, a gente vai provar que este termo aqui, esse produto, é igual ao simétrico de AB, tá? Então, para a propriedade 5, essa foi a 4, né? Para a propriedade 5, a gente vai mostrar que A vezes menos B é igual a menos A vezes B. Então, queremos provar esta igualdade, né? Então, assim, nós não sabemos que essa igualdade vale ainda. Isso é o que nós queremos demonstrar. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, utilizar na demonstração aquilo que queremos provar, tá? Temos que utilizar as definições, as propriedades anteriores que nós já sabemos, nós já provamos, sabemos que são verdadeiras, tá? O que significa dizer essa igualdade aqui, né? Essa igualdade está dizendo o seguinte, que o simétrico de A vezes B é este termo, ok? Ora, para você ver que o simétrico de um elemento é um outro elemento, o que você tem que fazer? Né? Qual é a definição de simétrico? Simétrico de um elemento X. O que é isso? É um outro elemento que somado com X dá zero. Então, se você quer mostrar que o simétrico de A vezes B é esse termo, é esse elemento, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o A vezes B, somar com este cara e ver que o resultado é zero. Ok? Então, essa vai ser a estratégia. Então, nós vamos pegar A vezes B e nós vamos somar com A vezes menos B. E a gente tem que explicar por que isso daqui dá zero. Ora, aqui a gente está vendo que tem esse A repetido. Então, isso daqui pode ser colocado em evidência, né, através da propriedade distributiva. E aí nós vamos ficar com esta expressão, né? B mais menos B é zero. E nós já sabemos pela propriedade 4 que A vezes zero é zero. Portanto, o que nós fizemos aqui? Mostramos que, pegando esse termo e somando com AB, o resultado dá zero. Isso significa que o simétrico do A vezes B é exatamente este termo aqui. Ou seja, dessa forma nós provamos essa igualdade aqui, que este termo é igual a esse. Então eu vou deixar como exercício para vocês provarem que este produto também é igual a menos A vezes B, tá? Então tentem fazer aí, a maneira é similar. Agora vamos para o item 6, tá certo? Então o 5 já está provado, para o item 6. Queremos mostrar que menos A vezes menos B é igual a A vezes B. Ok? Ora, isso daqui como é que nós podemos fazer, né? Repara que menos A vezes B, isso daqui vai ser o quê, né? Nós vimos na propriedade 5 que se você pegar menos A vezes X, isso daqui é a mesma coisa que menos
AX, né? Ou seja, o simétrico de AX. Aqui quem vai fazer o papel desse X vai ser o menos B. Então, como que isso vai ficar? Né? Usando a propriedade 5. Vai ficar menos A vezes X. Só que, na verdade, aqui a gente tem que o X é menos B. Certo? Agora a gente está com o produto desses dois caras aqui. A e menos B. Pela propriedade 5 de novo, nós sabemos o quê? Né? Vou trocar isso daqui por colchetes, tá? Ao invés de parênteses. A vezes menos B, nós sabemos que é o quê? Pela propriedade 5. A vezes menos B é menos o produto de A por B, né? Então, nós vamos substituir isso lá. Então, esse produto aqui vai ser menos A vezes B. E aí, essa expressão ficou o quê? O simétrico do simétrico de A vezes B, que nós sabemos, vimos na última aula, que isso é A vezes B. Ok? Então, a propriedade 6 está provada. E aí, agora nós vamos para essa aqui. Se o anel for um domínio, o A for diferente de zero, então temos que provar essa implicação. Então, propriedade 7, A é domínio. Se você tiver AB igual a AC e A diferente de zero, né, essa vai ser a nossa hipótese. A tese é que B é igual a C. Então, isso daqui é o que eu posso usar. Isso eu não posso usar. É o que eu tenho que demonstrar. Tá? Muito bem. Então, a gente tem que AB é igual a AC. Então, vamos usar a hipótese. Repara que eu não posso chegar aqui e falar assim, então cancelo o A e concluir que B é igual a C, porque isso daí, na verdade, é exatamente o que a gente quer, né? Então, a gente tem que utilizar as propriedades de domínio para concluir a tese. Ora, a propriedade que um domínio tem, né, o que diferencia ele dos anéis comutativos com unidade, é exatamente aquela propriedade que diz que se o produto de dois elementos dá zero, então ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. Né? Propriedade de integridade. Bom, então a gente tem que fazer aparecer um zero aqui e um produto, né? O produto de duas coisas iguais a zero. O que a gente pode fazer? A gente pode chegar aqui e subtrair os dois lados por AC. Né? Então, isso daqui vai ficar AB menos AC igual a zero. Né? E isso daqui a gente sabe que é, né, o simétrico, né, de AC, nós sabemos pela propriedade 5, né, que é a mesma coisa que A vezes menos C. Né? Então, isso daqui, na verdade, é o quê? A subtração, né, é a mesma coisa que pegar o elemento e somar com o simétrico. Só que o simétrico de AC é a mesma coisa que você fazer A vezes menos C. Isso igual a zero. Aí agora a gente pode colocar o A em evidência aqui, pela distributiva. Ficou assim. Se quiser, pode utilizar B menos C, né? Porque é a definição de diferença mesmo, somar com o simétrico. E a gente agora chegou num produto, né, de dois elementos do anel que dá zero. Então, como A
é domínio. Então a gente conclui que ou A é zero ou B menos C é zero. Só que nós sabemos que A não é zero por hipótese. Portanto, isso daqui é o que é verdade. E se B menos C é zero, somando C dos dois lados, a gente conclui que B é igual a C. Então isso prova a lei do cancelamento no caso de domínio. E aí eu deixo como exercício vocês procurarem por algum anel que nós já estudamos, né? Deem uma olhada na matéria. Um anel que que não seja domínio, tá? 3 elementos, A, B e C, onde o A seja diferente de zero, onde a gente consiga A vezes B igual a vezes C, porém não se tenha B igual a C, tá? Então vou deixar vocês pensarem. Isso é um exercício extra aos da lista, tá? Bom, e aí então só falta o exercício 8, né? A propriedade 8. Propriedade 8 diz que todo corpo, né? Ou seja, se A é corpo, então A é domínio. Bom, essa é a hipótese, né? Então nós sabemos que A é anel comutativo com unidade e todo A elemento do anel que seja diferente de zero tem inverso, tá? Bom, então o que um anel que é domínio precisa ser? Ele tem que ser comutativo com unidade e ter integridade, certo? Bom, isso daqui já tem, porque o anel é um corpo. O que está faltando é provar que tem integridade. Então, o que a gente tem que fazer? Pega 2 elementos, faz o produto igual a zero, né? E aí, o que a gente tem que provar, né? Ou seja, demonstrar, é que ou A é zero ou B é zero. Bom, então a gente vai fazer 2 hipóteses aqui que contemplam todos os casos, né? Primeiro é o seguinte, né? Se o A for zero, então não há nada a se provar, né? Não há nada a se provar, porque se isso daqui acontecer, o ou vai ser verdadeiro, né? Porque para o ou ser verdadeiro, basta que um dos dois sejam verdadeiros. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, né, não tem nada a se provar, né? Ou seja, a gente vai concluir a tese. Agora a gente tem que considerar o quê? Tem que considerar o caso oposto a esse aqui. Qual é o caso oposto em que o A é zero? É o caso em que o A é diferente de zero, né? Repara que quando eu faço isso, eu vou estar contemplando todos os possíveis casos do problema, né? Que é o caso em que ou o A dá zero ou que ele é diferente de zero, tá? E aí, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer para provar a tese, né? Ora, se o A vai ser diferente de zero, isso daqui não vai acontecer. Então, para o ou ser verdadeiro, nós vamos ter que provar que o B é zero. Então, temos que provar que B é zero. Tá? E aí, como é que a gente faz isso, né? Então, partindo dessa igualdade aqui, a gente toma C para ser
o inverso de A. Lembrando que, por hipótese, o A é um corpo, então todos os elementos que são diferentes de zero têm inverso. Então a gente está tomando C, o inverso de A. Lembrando que isso significa que A vezes C dá 1. Né? Então a gente vai multiplicar os dois lados da igualdade por C. Do lado direito vai dar 0. Aqui vai dar 1. 1 vezes B, B. Então a gente vai concluir exatamente aquilo que a gente queria. Tá certo? E isso prova a propriedade 8.